esse tratamento e também voltado especificamente para as mulheres, né? Muitas vezes nós temos mulheres que são acometidas com diabetes e a gente sabe que tem que ter muito cuidado com os pés, né? Cuidado ali com ferimentos. Se você não tem ali uma diabetes controlada, né? Pode ocasionar alguns problemas. Joyce, seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar esse convite para participar dessa Semana da Mulher da Rádio Cultura FM e também da Clínica, né? Onde você, né, atende lá também. Então, um prazer recebê-la, minha querida. Boa tarde para você. Seja bem-vinda. Boa tarde, Tony. Boa tarde, Juliana. É sempre um prazer estar aqui mais uma vez, né? Sempre eu tenho a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Boa tarde a todos os ouvintes também, né? De Serra Talhada e região. E hoje vim aqui para conversar com vocês sobre, já que nós estamos falando de Semana da Mulher, conversar sobre a mulher e aqueles cuidados que a mulher tem que ter. Isso. Com a saúde dos pés, né? A gente fala muito em pé diabético. E aí hoje nós vamos entender o porquê as mulheres diabéticas precisam ter um cuidado a mais. Precisam ter um cuidado, que eu sempre falo, especial com a saúde dos pés. E a gente tá falando da mulher que ela sempre como é que eu posso dizer, ligada com isso, né, Juliana? Com a estética, né? A unha tá feita, né? Vai pra manicure, pedicure, mas não dá para bobear na hora que a mulher ela desenvolve o diabetes, descobre. Então não é de qualquer maneira que tem que fazer, tem que ter um cuidado específico para não ferir, porque quem é diabético e não está ali controlado tem aquela questão de não ajudar na cicatrização, tem toda essa questão que você pode explicar melhor pra gente, né, Joyce? Isso, Tony. Na verdade, as pessoas diabéticas, nesse momento eu vou falar da mulher porque é o tema. As mulheres diabéticas, elas precisam ter um cuidado redobrado com os pés. Eu sempre gosto de fazer a analogia que do jeito que a mulher gosta de passar cremes no rosto, a gente adora um ácido hialurônico, um colágeno, um protetor solar no rosto, então esse Juliana mesmo... chega sorriu ali já, viu? Exatamente, todas as mulheres abrem um sorriso, porque quando a gente quer chegar no nosso armário, nossa penteadeira, a gente quer ter todos esses cremes, né, pro nosso rosto. Então, o mesmo cuidado que a gente tem com o nosso rosto, as mulheres diabéticas precisam ter com os pés. E infelizmente é uma área que a gente negligencia muito. A gente cuida da estética dos pés com relação a quê? A pintar a unha e estar com a unha cutilada. Esse é o único cuidado. E assim, as pessoas diabéticas, elas têm que ter um cuidado redobrado com a saúde, com relação ao corte da unha, ao aparecimento de calos, de rachaduras. Porque as mulheres diabéticas, né, as pessoas diabéticas no geral, elas têm uma condição que a gente chama de neuropatia diabética. E o que é isso? É a diminuição da sensibilidade. Então, ao longo dos anos, se essa pessoa não controlar a glicose, ela vai diminuindo a sensibilidade. Então, por exemplo, eu não sou diabética. Se uma muriçoca tocar no meu pé, eu vou sentir. A pessoa diabética não. Muitas vezes um prego, uma pessoa está andando, caminhando, um prego fura o pé dessa pessoa diabética e ela não sente. Você acredita? Ela só vai perceber quando, num dado momento, ela olha e vai ver o sangue ali, né? Isso. Uma marquinha que houve só vai um sangramento. perceber o sangramento no chinelo, no pé, ou às vezes quando ela pendura o pé em algum lugar que outra pessoa vai ver. Mas aquele momento que está acontecendo a perfuração, a pessoa não sente. Então, eu já vi casos de uma pessoa diabética, na época de São João, colocar o pé em cima de uma brasa de uma fogueira e simplesmente não sentiu. Depois de muito tempo, foi que alguém viu que esse pé estava vermelho, o pé não sangrou, com a queimadura imediata. E aí, depois de muito tempo, foi que alguém, quando essa pessoa às vezes coloca o pé para cima, né, em um banco, foi ver que aquele pé estava com um ferimento. Além do tratamento adequado para quem é diabético, mas quais são os cuidados que a mulher que é diabética ela deve ter em relação aos pés? Como manter as unhas, por exemplo, em relação a calçados, o que deve usar, o que não deve usar? A gente até falava agora há pouco, né, com os meninos sobre salto alto, essas coisas, sandália desconfortável. Então, assim, para uma mulher que tem diabetes, é um perigo isso, né? É um péssimo hábito. A gente pode começar a falar sobre a unha, né? Qual o cuidado? Porque mulher tem uma loucura com unha, né? A minha tá mal pintada que eu já tô desesperada. Então, assim, quais são os cuidados com as unhas, por exemplo, que as mulheres que são diabéticas devem tomar? Primeiro cuidado, foi muito bom a gente começar a falar das unhas, porque o primeiro cuidado que a gente tem é com relação ao corte.
Então, o corte correto das unhas é aquele corte quadrado. A gente tem muito a mania de querer ir no profissional e ele cortar, além da unha redonda, ficar cutucando. Não tem um pauzinho que quando você vai no profissional que ele fica lá enterrando e cutucando a sua unha. Aquilo ali é totalmente contraindicado. Então a gente sempre, o profissional, quando a pessoa diabética e outras pessoas também, para evitar complicação, principalmente da unha encravada, que é um problema muito frequente e muito recorrente, então o corte da unha ele deve ser reto. A gente nunca deve tirar retirar o cantinho da unha, justamente para evitar, porque quando a gente tira o cantinho, quando ele vai nascendo, eu sempre falo que ele nasce enterrado na pele. Ele vai nascendo enterrado e fica sentindo aquele incômodo. E o que acontece? Esse incômodo começa de uma maneira leve. Então, se você não retirar esse pedaço da unha, ele começa a encravar. E uma unha encravada para uma pessoa que não tem diabetes já é um problema sério. Imagina para uma pessoa que seja diabética. É que eu ia falar. A gente não valoriza essa unha encravada. Numa pessoa não diabética já é péssimo, é muito doloroso, causa infecção. Muitas vezes tem que tomar antibiótico e tudo mais. Imagine numa pessoa não diabética. Porque, por exemplo, se eu estiver com minha unha encravada, eu vou procurar um profissional para tratar, porque eu estou sentindo dor. O que vai me fazer procurar o profissional é a dor. E a pessoa diabética que não está sentindo dor, que só vai olhar aquela unha vermelha, inchada, muitas vezes roxa, porque fica, e não vai procurar um profissional, porque não tá doente, não está incomodando. E a situação agrava, né? E a situação começa numa infecção local e muitas vezes chega uma amputação apenas por conta de uma unha encravada. Então, assim, o corte correto das unhas é corte quadrado. Então, nada de ficar retirando o excesso de unha. É para tirar apenas a partezinha que fica fora. Mas assim, canto de unha a gente nunca deve retirar. Nem pessoas diabéticas, nem pessoas não diabéticas, justamente por conta do problema da unha encravada. Isso é importante, uma dica fantástica essa, né? A minha acho que tá correta. As minhas unhas, elas são tão quadradinhas. São bem naturais. Vamos ver as unhas dos seus pés pra ver se estão quadradinhas também. Também. Eu sou muito medrosa com essa história de unha, então eu mal faço minha unha. Minha unha geral tem pouca cutícula, então eu evito fazer. Eu não gosto morro de medo de alicate, então eu só faço mesmo limpar e pintar. Isso. Essa realidade de alicate é bem interessante, porque existe até hoje que pede até para que as pessoas adotem o seu próprio alicate, leve de casa, né, já esterilizado e tudo mais. Por conta de infecção, exatamente. Isso, né? Na verdade, o hábito deve ser o seguinte: a gente deve tirar só o excesso da unha, tanto com relação à cutícula, porque a cutícula é proteção da nossa unha. Só retirar o excesso e só retirar o excesso mesmo que está muito crescido da unha. Então, nada está fazendo cutilagem em excesso. Porque muitas vezes sangra e aí vai uma infecção, e também nada de estar cortando a unha no canto, porque isso vai provocar. E aí o que acontece? Com relação, só acrescentando, como os colegas, os fisioterapeutas Christopher e Paulo falaram, com relação ao sapato apertado, o que acontece? A gente corta demais a nossa unha, o canto, corta tanto que a pele fica sensível. É que a mulher faz. A gente ainda usa o sapato alto. Que o sapato alto, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer com que toda a descarga do nosso pé vá para onde? Para os dedos. E a tendência é que esses dedos fiquem unidos. E o sapato for alto, se for fechado, como é o bico do sapato fechado? Alto. Geralmente é fino, né? Bem fino, ou seja, eu não sei ele não é nome, como é que chama? Escarpão. Escarpão, exatamente. Eu não sei quem foi que inventou isso, que mulher usa um sapato com aquele bico tão fino. Eu realmente não sei quem foi que fez isso. Muito doloroso, que a gente acha que tá... que é elegante, né? As mulheres é muito bonitas. Se tornam muito elegantes, mas isso é péssimo. Tanto é que você vê que ao longo dos anos, como é o pé de uma mulher que utilizou o sapato alto por muitos anos? Ela tem joanete, ela tem vários calos, os dedos, eles são encurtados, eles vão encurtando, porque ao longo do tempo fica tanto numa posição só que ele muda toda a conformação dos dedos. E isso, para uma pessoa diabética, gera várias complicações. Então, assim, sapato apertado com unha cortada de maneira redonda, isso aí já é um péssimo hábito para quem é diabético, é um risco enorme. Exatamente. Olha aí, mais outra dica importante e para que as mulheres entendam. Chegou uma pergunta aqui agora, né? Um ouvinte perguntando o seguinte: gostaria de saber, né? O que é que mata fungo, né? Geralmente essa área do pé é oriunda de fungo. Isso, principalmente a unha, né? Não é legal para pessoas diabéticas também, né? Já correlacionando, né? Na verdade,
existem diversos produtos para matar o fungo, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é remover essa unha que está com fungo, porque a unha, ela é espessa, a unha que tem fungo. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é retirar o excesso dessa unha e começar um tratamento. Então, tem pessoas que chegam em casa e acham que comprando um remédio na farmácia vai colocar na unha e vai passar. Não vai. Precisa fazer um tratamento com o profissional, porque o profissional vai retirar o excesso daquela unha e aí depois de tirar o excesso da unha é que vai conseguir com que esse produto penetre na unha. Então, assim, é muito frequente pessoas diabéticas também terem fungo nas unhas, justamente porque as pessoas diabéticas têm a imunidade mais baixa. Então, assim, tem gente que frequentemente tem fungo na unha. Me diga uma coisa, nunca chegou alguém dizendo assim, eu uso água sanitária em casa para matar. Porque tem essas, como é que eu posso dizer? As receitas caseiras, exatamente. Não é isso? Aí me fale, tem algum sentido isso que as pessoas fazem? Colocar água sanitária? Água sanitária, pinho-sol. Muita gente diz que trata com pinho-sol. Eu não desacredito nessas receitas caseiras, porém a maioria sempre me fala que volta. Eu usei por uma semana, acabou, mas 1 mês, 2, 3 meses depois voltou. Porque você não tratou a raiz do problema. Muitas vezes você mata aquele fungo que está superficial, mas aquele que está lá na raiz da unha, ele não morre, porque o pinho-sol ou a água sanitária, ele não vai conseguir chegar naquele local. Então, ele vai voltar. Vai tratar, você tem a falsa impressão que está tratando? Tem, mas a chance desse fungo voltar é altíssima. Então, esses produtos caseiros, eu não desacredito, mas tenho certeza que a chance de voltar é bem alta. Como a pessoa que é diabética, ela tem menos sensibilidade, Joyce, andar descalça não é uma alternativa, em né? hipótese nenhuma, exatamente. As pessoas diabéticas, elas sempre têm que andar com um calçado confortável. Aquele calçado que tem o mínimo de costura possível, porque se tiver uma linha que tiver lá arranhando o pé, aquilo pode causar uma ferida. Então, a pessoa diabética nunca pode andar descalço, seja dentro de casa, não pode tomar banho descalço, tem que estar pelo menos uma sandalinha que a gente chama daquelas sandálias de borracha, né, para tomar o banho. E em casa, ou seja na rua, seja um ambiente limpo, nunca deve andar descalço, justamente por conta da diminuição da sensibilidade. Às vezes pisa em algum objeto, um espinho, fura, né? E é complicado. Então, são muitos cuidados e dicas assim que parecem bobagem, gente, mas que muita gente já foi devido a um furo ali, um furinho no pé, desenvolver, daqui a pouco se tornou numa amputação, né? Isso, então, os dados são tão graves, tão alarmantes, Tony, que a cada 2 segundos uma pessoa sofre amputação Misericórdia. No mundo. Imagine aí. E tudo isso, lógico, tem casos que não dá para prevenir, mas a maioria dos casos são preveníveis com esses cuidados de corte correto, de você fazer a higiene das unhas, de você enxugar entre os dedos. Por exemplo, as pessoas diabéticas, como elas têm a diminuição da sensibilidade e também elas produzem menos suor, ou seja, o pé vai ser mais ressecado, então é muito importante também enxugar entre os dedos, sempre após o banho. Se for utilizar o sapato fechado, sempre fazer a higiene desse sapato, porque muitas vezes o fungo vai estar lá no sapato. Se você não fizer a higiene desse sapato, ele vai ficar tendo infecção recorrente. Então, todos esses cuidados são muito importantes, porque o número de pessoas que sofrem amputação é muito elevado. Você pode ver uma pessoa diabética que tem 60, 70 anos, pelo menos um dedinho, ele tem sofrido amputação. Geralmente, as pessoas criam mais calosidades nos pés, né? Não é adequado retirar, lixar o pé, né? De maneira alguma. Essas lixas que a gente utiliza, que a gente vê aí no comércio, elas são totalmente contraindicadas. Lixa de pé. O porquê? Porque esse movimento de vai e vem, você pega a lixa e você fica esfregando no pé, não é? Passando. Então, esse movimento de vai e vem na lixa faz com que o organismo entenda como uma nova reação como uma provocação àquele pé. Então, vai fazer com que a sua pele forme mais corpo estranho ainda, com aquela calosidade. Aquela rachadura vai aumentar, porque o corpo entende como uma agressão ao pé, a lixa. Então, pessoa diabética também não deve utilizar a lixa. E principalmente, que é uma coisa muito, é um hábito, principalmente entre os homens, é para você pegar a lâmina de barbear. Aquelas pessoas que têm o pé muito rachado, o que é que elas fazem? Deus me livre. Eu já vi gente fazendo a lâmina de barbear e retira o excesso de rachadura, de calosidade do pé.
Dá uma gastura, eu vi um dia. Deu uma gastura agora, só de pensar. Mas é muito comum. Então, com certeza, os ouvintes nesse momento devem conhecer alguém, ou vocês conhecem alguém que tem esse hábito. O que acontece? A lâmina de barbear fere esse pé. E se a pessoa diabética, se for diabética, pronto. Ou seja, ali já formou uma ferida e aí já vai ter a dificuldade de cicatrização. E, infelizmente, as pessoas não valorizam. Então, a pessoa diabética, ela tem que manter toda a higiene dos pés. Ou seja, evitar e tratar se tiver calo, rachadura, essas calosidades. Alguns problemas que a gente chama também de olho de peixe, que algumas pessoas têm, que é uma pelezinha mais grossa, que fica com um pontinho escuro no meio. Então, tudo isso aí é tratável. E esses cuidados são preventivos para não ter complicações. A gente tem perguntas aqui chegando, né? Tem um áudio, uma mulher que ela disse: eu sou diabética, né? Tenho diabetes, então deixa eu colocar o áudio aqui para que a enfermeira Joyce possa ouvir e dar uma orientação específica. Vamos lá. Bom dia, cultura. Bom dia para vocês, jornalistas. Quero fazer uma pergunta à enfermeira Joyce Siqueira. Joyce, você pode me dizer alguma coisa sobre quintura nos pés que a gente sente, aquela quintura que não tem como passar, só quando vem você esfria o sangue? Você pode me explicar, por favor, Penha Santos? Muito bem, tá aí. Ela não colocou aqui idade e tal, mas tem um. Ela falou que é diabética, isso, é diabética, né? E que sente uma quintura, não é isso? A pessoa diabética, ela vai ter tem vários sintomas, né? Como eu já falei, tem a diminuição da sensibilidade, vai ter os pés mais desidratados. Não são todos, inclusive, que desenvolvem essa sensibilidade nos pés, mesmo tendo diabetes, né? A tendência é que quando for ficando mais velho, vai sentindo. Se você for mais jovem, um jovem diabético, você não sente tudo isso. Mas assim, com os 60, 70 anos, a probabilidade é você ter todos esses sintomas. Então, provavelmente essa quintura que essa pessoa sente nos pés é exatamente por conta de glicose alterada, a inervação, os nervos da pessoa diabética, eles vão se tornando mais atrofiados, e também tem a questão da circulação. Quanto maior a taxa da glicose, mais o sangue vai correr mais lento na circulação. Então, se a taxa da glicose estiver elevada, se a glicose estiver elevada, o sangue vai correr mais lento nessas veias, e aí por isso que muitas vezes a pessoa sente essa quintura no pé, esse desconforto. Muito bem. Pode ser uma das causas, né? Existem várias. Duas perguntas, parece que as pessoas estavam adivinhando uma pergunta da outra. Um ouvinte diz: olha, minha mãe tem calos secos no peito do pé, né? Que nem consegue andar direito, qual é o tratamento? Outro ouvinte disse: olha, eu trabalho de bota, tem um calo no pé, no peito do pé também, né? O que é que faço para tirar, né? Quando eu aperto dói. Então, assim, as duas basicamente é a mesma coisa, né? Mas uma é a questão de bota, usa muita bota, e a outra questão a mãe que tem diabética. Né? Então, qual é a orientação para essas pessoas, assim, em relação a esse calo no peito do pé? E é uma coisa impressionante, porque assim, é muito comum as pessoas terem calos nos pés, calosidades, e acharem que isso é normal. Achar que é normal ter um calo, sentir dor, porque dói muito, como uma das ouvintes relatou. E assim, as pessoas não precisam mais continuar sofrendo com esse problema. Existe tratamento, existe sim. A gente faz lá no consultório, né? Eu realizo o tratamento da remoção desse calo. Eu vi você com uma maquinazinha esses dias, num pé de uma pessoa diabética lá, né? Que tava com ferimento, tava cicatrizando. E eu gosto de fazer uma observação, é que assim, as pessoas chegam lá no consultório achando que vão encontrar uma lâmina de bisturi, que eu vou sair cortando o pé da pessoa, que tem que fazer sutura, que vai sangrar, que vai doer. Não acontece nada disso. Existem instrumentais, ou seja, existem equipamentos específicos para fazer a remoção desse calo, dessa calosidade, dessas rachaduras, sem sentir nenhum desconforto. O que é que a gente faz no consultório? Remove esse calo, remove essa rachadura, essa calosidade, sem dor, sem corte, porque as pessoas têm muito aquele histórico que acham que é como você vai no hospital e que vai cortar e que vai precisar de anestesia, que vai sangrar e que você vai sair com um corte enorme no seu pé. Gente, não é nada disso. Existe um instrumental específico para remover, e inclusive é um tratamento até muito como eu sempre gosto de falar, que ele é muito satisfatório, é prazeroso, porque as pessoas não sentem dor.
Eu removo o calo, removo a rachadura, a calosidade, as pessoas saem com o pé hidratado, limpo, hidratado, higienizado, sem sentir um pingo de dor. Você me pergunta, tá sentindo alguma coisa? A pessoa, não, pelo contrário, tô sentindo até um conforto. Só a pessoa, quando levanta da maca, que você pisa no chão e não sente desconforto nenhum. Isso é muito importante. Joyce, eu queria agradecer. Quando eu olhei o relógio aqui, rapaz, 7 minutos para terminar o programa já, viu, Juliana? Passou ligeiro. Mas foram dicas valiosas, né? Quem quiser lhe encontrar, Joyce, como é que faz? Você tem um trabalho de atendimento lá na Clínica também, né? Isso, exatamente. Mas a domicílio, eu conheço um pouco o seu trabalho já e a gente vê muito lá nas redes sociais, você falando um pouco do que você realiza. Então fica à vontade, mais uma vez lhe agradecer, viu, pela disponibilidade de estar com a gente aqui nesse feriado, mas passando dicas aqui para as mulheres. Eu agradeço, né? Sempre a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Bom, como o Tony falou no início, né? Eu sou enfermeira especialista no tratamento de feridas e na saúde dos pés. Hoje nós falamos da saúde dos pés. E para que serve esse tratamento de saúde dos pés? Exatamente para evitar que as pessoas tenham feridas, para que evitar que as pessoas cheguem na etapa final, que é a ferida e muitas vezes a amputação. Então, eu realizo todos esses cuidados de remoção de calos, de rachaduras, pessoas que têm fungo nas unhas, pessoas que têm problemas recorrentes com unha encravada, que precisam estar sempre tratando a unha encravada. Então, eu realizo o corte correto. E todos esses cuidados previnem uma amputação. E sem falar assim, que é a higiene. Isso, né? Você exatamente. manter os pés hidratados, você manter os pés livres de calos, de calosidades, além de ser higiênico, é também uma questão preventiva, porque prevenir é muito menos doloroso, muito menos traumático e mais econômico do que tratar. Exatamente. E quando as pessoas chegam também, como infelizmente acontece muito, a maioria chegam com feridas. Eu também realizo o tratamento de feridas. A gente usa o laser para tratar feridas simples, complexas, feridas de pé diabético, feridas vasculares. Todos esses tratamentos nós realizamos na Clínica, né, que fica na Rua Cornélio Soares, 939. E também tem um contato, quem quiser entrar em contato no WhatsApp. Estão pedindo aqui o número. Pronto, o número é DDD 87 99603 9919 9603 9919. Estou também, quem quiser, né, a partir de amanhã também lá no consultório, marcar na Clínica, como eu falei para vocês, ali pertinho da Escola Cornélio Soares, né, vizinho, prédio de esquina. Então estou lá para tirar as dúvidas de vocês que quiserem agendar, não sofram mais com esses calos, calosidades. Não sofram com feridas tratando em casa, minha gente. Hoje em dia existe solução e assim, solução bem menos dolorosas do que essas de tratar em casa. Muito bem, tá aí o dado o recado. Joyce, um abraço, minha querida, mais uma vez muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho, viu?